Com a febre da série Mr. Robot, muitas pessoas acharam que simplesmente instalando o Kali Linux se tornariam hackers. Neste vídeo eu vou conversar um pouquinho com você sobre isso e vou te ensinar a como instalar o Kali Linux com o VirtualBox e debatermos mais alguma coisa. Então fica comigo, depois da vinheta a gente vai aprender a como fazer isso de uma maneira muito simples. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a este vídeo. No vídeo de hoje a gente vai aprender a instalar o sistema Kali Linux no VirtualBox, que é a maneira que eu recomendo e que eu utilizo e que na realidade a maioria das pessoas recomendam de como utilizar este conjunto de ferramentas que é o Kali Linux para estudo e trabalho na área da segurança da informação. Antes da gente começar o vídeo, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar um joinha, compartilhar com seus amigos, também dê uma olhada no nosso Padrim, se você está interessado em nos ajudar, fique à vontade. Aqui na descrição também vai ter um link para o nosso Discord, onde você pode acessar e aí trocar uma ideia conosco e tirar algumas dúvidas. No vídeo de hoje a gente vai utilizar, então, as duas ferramentas, como eu citei, que é o Kali Linux e o VirtualBox. Para quem não conhece, o Kali Linux ele é uma distribuição GNU Linux baseada no Debian e mantido pela Offensive Security. Ele é considerado o sucessor do Backtrack e voltado para profissionais da segurança da informação. Uma coisa que tem que ficar claro é que o Kali ele não foi feito para ser utilizado como sistema pessoal padrão, como eu, por exemplo, utilizo o Fedora, alguns utilizam o Ubuntu, o Manjaro e por aí vai. Ele não conta com uma usabilidade muito boa e também não conta com uma segurança que vai te deixar o mínimo possível seguro para navegar na internet e guardar dados pessoais. O principal problema dele está porque as ferramentas precisam, em sua grande maioria, ser executado em modo root e aí você acaba abrindo várias portas para atacantes. Ele também não é recomendado para iniciantes, porque ele tem um conjunto gigantesco de ferramentas e é muito fácil alguém se perder ou fazer alguma besteira. Como eu comentei, o seu principal diferencial é possuir ferramentas pré-instaladas, o que facilita para quem trabalha com segurança. Por exemplo, você já tem o Wireshark instalado, já tem vários programas que utilizam no dia a dia para desempenhar essa profissão. O que tem que ficar claro é que depois da série Mr. Robot, muita gente instala o Kali Linux e sai por aí dizendo que é hacker. Não, o Kali Linux ele é só uma ferramenta. Se você quer estudar a área da segurança, que é maravilhosa, construa uma base de conhecimentos antes. A ferramenta não vai fazer você ganhar muito conhecimento. Você até pode conseguir resolver alguns problemas, mas aí você não vai entender o porquê que aquilo aconteceu, não vai saber explicar como aquilo aconteceu e provavelmente não vai saber resolver aquilo, que é o grande diferencial dos profissionais de segurança no dia a dia. Sem muita mais enrolação, vamos aprender então como instalar o VirtualBox, que é o requisito para a gente dar sequência nesse vídeo. A instalação do VirtualBox no Windows é muito simples. Basta a gente acessar o site virtualbox.org, vir aqui nesse botão azul grande, Download VirtualBox, virmos aqui em VirtualBox 6.0 Builds e aí aqui em Windows Hosts e ele vai pedir para começar a baixar já a versão 6.0.22. Com essa versão baixada, basta a gente dar um duplo clique aqui no executável e seguirmos o wizard de instalação. Basta darmos um Next, Next, podemos deixar tudo aqui marcado, Next e Yes, e Install. Agora basta darmos um Finish e o programa estará instalado. Como podem ver, o VirtualBox já está disponível para a gente começar a criar máquinas virtuais e utilizá-lo. Para instalarmos o VirtualBox no Linux também é muito simples. Eu vou estar demonstrando aqui na versão do Ubuntu 20.04 e deve funcionar na maioria das distribuições baseadas no Debian. Caso não funcione dessa maneira, que é simplesmente utilizando o apt, você pode jogar no seu motor de busca favorito, seja ele Google, DuckDuckGo e por aí vai, como instalar VirtualBox e o nome da sua distribuição, ou How to Install VirtualBox e o nome da distribuição, que você vai encontrar inúmeros tutoriais disponíveis na internet. A primeira coisa que a gente precisa fazer no nosso sistema
é dar um sudo apt update para ele atualizar os pacotes do nosso sistema. Com o nosso sistema atualizado, agora só nos basta instalar o VirtualBox. Para isso, vamos utilizar o comando sudo apt install VirtualBox 180 MB. Vamos dar um sim. E assim o VirtualBox já está instalado. É também recomendado que nós instalemos este pacote VirtualBox Guest Additions, que aí a gente vai ter mais funcionalidades no VirtualBox, como por exemplo deixar a nossa máquina virtual com a resolução certinha do nosso monitor, utilizar as portas USB e por aí vai. E é isso, o nosso VirtualBox já está instalado e pronto para ser utilizado. Com o VirtualBox instalado, eu vou agora utilizar aqui pelo Fedora. Você pode fazer isso em qualquer sistema operacional que vai funcionar da mesma maneira. A gente vai precisar abrir ele então e vamos precisar criar uma máquina virtual. Você faça download lá no site da Offensive Security, kali.org, da última ISO do Kali Linux, e aí a gente vai criar aqui a nossa máquina virtual. Para isso, basta a gente vir aqui em máquina e novo. Vamos colocar aqui o nome da nossa máquina de Kali Linux. Vou deixar tudo junto porque eu já tenho a máquina que eu utilizo aqui. A pasta da máquina é onde a gente vai salvar. Então vou colocar ela aqui nessa pasta de VM. O tipo vai ser uma distro Linux e a versão vai ser 64 bits. Vamos avançar. Aqui a gente vai definir quanto de memória RAM a gente vai disponibilizar para essa máquina virtual. Eu tenho 16 GB, então eu posso disponibilizar uma boa quantidade. Caso você tenha um computador mais fraquinho, tente disponibilizar no mínimo uns 2 GB de RAM para funcionar tudo tranquilo. Vou colocar mais ou menos aqui em uns 8. Vamos avançar. Ele vai pedir se a gente quer utilizar um disco rígido que já existe ou se a gente quer criar um novo. Vamos deixar marcado criar um novo disco rígido. Podemos deixar aqui em VDI. Aqui tem uma boa diferença. O que muda do tamanho fixo para o dinamicamente alocado? O tamanho fixo, quando a gente coloca, por exemplo, que queremos utilizar 30 GB, que esse disco vai ter 30 GB, ele já aloca no seu HD ou SSD 30 GB para essa máquina. O dinamicamente alocado, ele vai crescendo conforme a sua máquina virtual cresce. Então, se você está utilizando menos que 30 GB, ele não vai utilizar os 30 GB em si, e aí vai crescendo com o tempo. Eu particularmente gosto mais desse dinamicamente alocado, porque eu consigo ter um controle maior do meu armazenamento. Vamos clicar em próximo. Aqui é onde ele vai salvar esse disco que ele está criando, e também nós vamos definir quantos gigas vai ter essa nossa máquina virtual. Vou definir aqui 20, mas aí você fica à vontade para definir quanto você acha necessário e quanto você tem de espaço. Vamos clicar então em criar. Nossa máquina virtual, ela está criada. Vamos vir aqui em detalhes. A gente pode ver que ela está criada, porém não tem o Kali Linux nela ainda. A gente pode vir até aqui em configurações, onde a gente tem um controle maior. Sinceramente, você não precisa mexer agora, porque vai funcionar tudo tranquilo. Bom, agora a gente vai rodar essa máquina e aí ele vai nos perguntar onde está a ISO de instalação para aí sim começarmos a instalar o Kali Linux. Vamos executar. Ele vai dizer que não tem um disco rígido de boot. Vamos clicar nessa pastinha, vamos clicar aqui em acrescentar, vamos procurar aonde está essa nossa ISO, eu tenho ela aqui, e aí vamos clicar em escolher. Aí a nossa ISO já está aqui pronta para dar boot. Vamos iniciar, e aí ele vai começar a bootar no Kali Linux. Por que é importante a gente instalar numa máquina virtual? Como eu comentei no início desse vídeo, ele não é recomendado para utilizar como sistema pessoal. Então, instalando numa máquina virtual, a gente vai poder ter um sistema pessoal onde a gente vai mexer com os nossos arquivos e tudo mais, e uma máquina virtual exclusivamente para mexer com o Kali Linux, que a qualquer momento a gente pode apagar ela e ponto, ou resetar. Claro, ela vai consumir muito mais recursos se o seu computador ou notebook for um pouquinho mais fraco, mas mesmo assim você consegue usar tranquilamente. Vamos dar um Enter e ele vai começar o processo de instalação. Estamos na escolha de idioma. Você pode escolher o idioma que você achar melhor. Vamos dar um continuar. Brasil. A instalação dele é bem parecida com o Debian. Então, se você já instalou o Debian, não vai sentir muitas diferenças. Após
uma rápida verificação de hardware. No seu computador pode demorar mais, não se assuste. Ele chegou aqui para configurar a rede. Você pode simplesmente dar um continuar e continuar também. Agora ele chegou na parte de configurar usuários e senha. Então eu vou criar aqui o usuário Matheus. Vou deixar aqui como Matheus mesmo. Ele está pedindo uma senha para nós, então é importante que a gente defina uma senha forte. Como aqui é uma demonstração, vou utilizar uma senha muito fraca. Vai pedir o nosso fuso horário. Vou deixar aqui Distrito Federal mesmo. Nessa parte de particionamento, eu recomendo você deixar essa primeira opção, deixar o disco inteiro. Também é bacana utilizar esse LVM criptografado, porque o que acontece? Você pode, dessa maneira, criptografar aquele disco VDI que ele cria. É recomendado em todas as distros Linux que a gente criptografe o nosso HD ou SSD para evitar problemas de roubo de dados. Então, nesse caso, eu vou utilizar essa opção, mas tenha em mente que ela vai demorar um pouco mais para instalar e talvez não seja necessário para você. Se você quiser aumentar o seu nível de segurança, eu recomendo essa terceira opção. Se você simplesmente quer testar o Kali Linux, ver as ferramentas que ele tem e tudo mais, pode colocar a primeira opção e seguir em frente. Ele vai pedir para a gente selecionar o disco, é esse carinha aqui que a gente criou lá na hora de configurar a máquina. Continuar, todos os arquivos em uma partição, vamos colocar aqui em sim, e agora basicamente a gente vai precisar esperar ele terminar de fazer o particionamento. Isso pode demorar um bom tempo, então não se assustem, simplesmente deixe o computador trabalhando, faz um café, assiste alguma série, alguma coisa e deixa o computador aí trabalhando. Como a gente escolheu aquela opção de particionamento criptografado, ele vai nos pedir agora a senha do armazenamento criptografado. Não é a senha do seu usuário. Essa senha você vai utilizar toda vez que iniciar essa máquina. Ele vai pedir essa senha para desbloquear o HD ou o bloco de armazenamento, e aí só depois ele vai pedir o seu usuário e senha. Coloque aqui uma senha forte então, porque essa senha será que irá garantir a criptografia do seu bloco de armazenamento. Vamos clicar em continuar. Ele vai dizer que a minha frase é fraca, porque esse vídeo é simplesmente educativo. Então, se você ver esse aviso quando estiver instalando, volte e coloque uma senha mais forte. Ele vai pedir aqui quantos gigas a gente quer colocar para o particionamento guiado. Pode deixar o que ele trouxe, que no caso é o tamanho máximo. Você também pode digitar aqui max, mas ele já traz por padrão o tamanho máximo. Vamos clicar em continuar. Ele vai mostrar aqui as alterações que ele vai fazer. A gente pode simplesmente finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Novamente, essa parte vai demorar um pouquinho mais. Vamos colocar em sim e continuar. Essa parte de configuração de proxy, você também não precisa se preocupar. Pode deixar em branco e clicar em continuar. Ele vai começar agora a configurar o apt. Como ele é uma distro baseada no Debian, ele utiliza o mesmo gerenciador de pacotes. Então, se você já utiliza o Debian ou o Ubuntu, não vai sentir muita diferença na hora de instalar, atualizar e remover pacotes. Nessa parte de selecionar e instalar software, vocês não precisam se preocupar. Realmente demora, porque existem várias variáveis em torno disso. Depende da sua conexão, porque ele vai baixar alguns pacotes para instalar, e depende do seu hardware. Então, novamente, pode levar algum tempo para terminar essa instalação. E finalmente chegamos na parte final da instalação. Nessa parte é muito importante porque, seguindo o instalador do Debian, ele também te oferece vários ambientes gráficos para instalar o Kali Linux. Padrão, nessa versão que a gente está instalando, ele vem marcado o XFCE, que eu recomendo você deixar para consumir menos recursos. Caso você queira instalar, por exemplo, o Gnome, basta você marcar aqui a caixinha do Gnome e desmarcar o XFCE. Também ele baixa aqui as 10 mais populares ferramentas
e as ferramentas recomendadas. Você também pode escolher a opção Large, que aí ele vai baixar mais ferramentas adicionais no caso, para melhorar a sua experiência no Kali. Eu recomendo deixar exatamente como ele marcou, essas 5 caixinhas, e clicar em continuar. Após esse longo procedimento de instalação, que é uma das partes que mais demora, porque ele tem que baixar todo o ambiente gráfico, a gente chega nessa tela, que é sobre instalar o Groovy. Vocês podem marcar em sim e clicar em continuar. Vamos selecionar o nosso disco e clicar também em continuar. Agora basta esperarmos novamente a instalação do Groovy. Estamos finalizando então a instalação e ele pede agora para nós inicializarmos em nosso novo sistema. Ele vai dizer para a gente remover a mídia de instalação. Isso seria necessário se estivéssemos instalando com um pendrive. Nesse caso, basta clicarmos em continuar. Instalação terminada e agora ele vai reiniciar a nossa máquina virtual para aí sim podermos acessar. Nosso sistema bootou e agora ele vai pedir a senha do nosso disco, do nosso bloco de armazenamento, que é aquela senha da criptografia que a gente definiu. Vou digitar ela aqui e aí ele vai dizer que conseguiu descriptografar e vai prosseguir com a inicialização do sistema. Basta agora fazermos login com o nosso usuário e aí estamos na nossa máquina do Kali Linux. E agora já podemos utilizá-lo da maneira que acharmos melhor. Eu recomendo que vocês, ao iniciarem, já abram um terminal e digitem sudo apt update para atualizar o seu sistema. Por mais que a instalação é nova, pode ser que existam pacotes desatualizados, pois pode haver uma questão de timing de você ter baixado a ISO e terem sido lançados novas versões de pacotes. Feito isso, você pode utilizar o seu sistema tranquilamente e configurar da maneira que achar melhor. Para deixar em tela cheia, você pode vir aqui em visualizar, clicar aqui em modo de tela cheia ou utilizar a tecla Ctrl da direita mais o F, expandindo assim o seu sistema para a tela inteira. Caso você queira sair, basta você fechar ou desligar normalmente e aí ele vai te perguntar se você quer desligar a máquina ou salvar o estado dela. Às vezes você está fazendo alguma coisa, você não quer perder aquilo, mas precisa sair. Então você pode salvar o estado da máquina e aí depois restaurar de onde você parou. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. A gente aprendeu a como instalar o Kali Linux no VirtualBox, que é uma das melhores maneiras e das mais seguras para se fazer para utilizar este sistema. Lembrando que o Kali Linux ele não é para iniciantes. Estude, adquira uma base sobre redes, protocolos, comunicação de dados, lógica de programação e só depois se aprofunde em ferramentas. Procure construir em todas as áreas da sua vida uma base bem sólida, porque para depois aprender ferramentas se torna muito mais fácil e muito mais prático. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e dar uma olhada aqui no nosso canal. A gente tem vários vídeos que podem te ajudar a conhecer novos aplicativos ou até utilizar aplicativos que você não domina muito bem. A gente está com algumas novidades que vão surgir ao longo do tempo, então fiquem de olho, ativem o sininho para não perder essas novidades. No mais era isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença e até mais.